Você já viu uma nação inteira de 1,4 bilhão de pessoas se unir para humilhar um ex-presidente americano usando apenas 4 letras? Pois é exatamente isso que está acontecendo na Índia neste exato momento. E Trump definitivamente não viu essa vingança chegando. Enquanto a mídia mainstream fica distraída com escândalos menores, uma das civilizações mais antigas do mundo está aplicando uma lição de diplomacia que vai redefinir completamente as regras do jogo geopolítico. E o mais incrível? Eles estão fazendo isso com uma elegância e inteligência que deixaria Sun Tzu babando de inveja. Esqueça tudo o que você pensava saber sobre conflitos internacionais, porque a Índia acabou de inventar uma nova modalidade de guerra: a destruição através do sarcasmo cirúrgico. Não estamos falando de bombardeios ou sanções econômicas. Estamos falando de uma resposta tão genial e devastadora que está fazendo o mundo inteiro repensar como países deveriam reagir quando são desrespeitados por potências arrogantes. Trump tentou usar a Índia como escadinha política, mentiu descaradamente sobre feitos heróicos que jamais aconteceram, e agora está pagando um preço que jamais imaginou ser possível. Prepare-se para descobrir como uma simples palavra virou tsunami de humilhação internacional, como mentiras se transformaram em armas jurídicas, e por que essa história está sendo cuidadosamente escondida de você. Porque quando você entender a genialidade por trás dessa operação indiana, vai perceber que está assistindo ao nascimento de uma nova superpotência que não precisa de porta-aviões para conquistar o mundo. A revolução começou, e desta vez as armas são inteligência, dignidade e um timing cômico que faria qualquer comediante profissional morrer de inveja. Olha só que situação inusitada se desenrolou na Índia. Imagine a cena. Uma palavra aparentemente inocente como taco, se transformando num verdadeiro tsunami de ironia nacional. Não estamos falando de comida mexicana aqui, meu caro, mas sim de algo muito mais picante. Um apelido que grudou em Trump como chiclete no sapato. Os indianos, conhecidos por sua criatividade linguística, criaram uma sigla demolidora: Trump always chickens out. Trump sempre foge como covarde. É genial como uma cultura milenar consegue usar 4 letrinhas para expressar décadas de frustração diplomática. A viralização foi instantânea e implacável. Das redes sociais aos programas de TV, passando pelos jornais mais respeitados do país. Repórteres sérios mencionavam taco, com aquele sorriso maroto no canto da boca, enquanto influenciadores digitais transformavam a palavra num meme devastador. Pense assim: é como se toda uma nação de 1,4 bilhão de pessoas tivesse se unido numa piada interna gigantesca. O mais interessante é que não foi uma campanha orquestrada. Surgiu organicamente, como aquelas tendências que simplesmente explodem porque tocam numa ferida coletiva. Cada compartilhamento carregava anos de ressentimento acumulado. Agora vamos destrinchar uma das mentiras mais audaciosas que já cruzaram o cenário geopolítico moderno. Trump teve a cara de pau de alegar publicamente que havia evitado uma guerra entre Índia e Paquistão, 2 países com arsenais nucleares e uma rivalidade histórica que remonta à partição de 1947. Imagine você trabalhando duro num projeto complexo por meses, resolvendo cada detalhe com precisão cirúrgica, e depois alguém aparecer dizendo que foi responsável pelo seu sucesso. Foi exatamente essa sensação que varreu a Índia quando essa declaração bombástica veio à tona. O problema não era só a mentira em si, mas o descaramento de roubar mérito de operações militares indianas meticulosamente planejadas. A comunidade militar indiana ficou boquiaberta com tamanha desfaçatez. Generais que dedicaram carreiras inteiras à estratégia regional viram décadas de conhecimento sendo reduzidas a uma suposta ligação telefônica salvadora de Trump. É como se alguém alegasse ter inventado a roda depois de ver você usando uma bicicleta. Os veteranos das Forças Armadas, que conhecem cada nuance das tensões na Caxemira, testemunharam suas expertises sendo minimizadas por alguém que provavelmente não conseguiria localizar Islamabad num mapa. Essa usurpação de mérito militar tocou numa ferida profunda da honra nacional indiana. Um povo que valoriza imensamente suas conquistas bélicas e diplomáticas
conquistadas com sangue e suor. Aqui é onde a coisa fica realmente sinistra, meu amigo. O governo Trump pegou aquela mentira deslavada sobre mediar conflitos entre Índia e Paquistão e a transformou em munição jurídica nos tribunais americanos. Imagine a audácia. Usar uma ficção completa como justificativa legal para impor tarifas internacionais. É como inventar que você salvou um gato de uma árvore e depois usar essa heroicidade para conseguir um desconto no supermercado. Os advogados governamentais apresentaram essa narrativa fantasiosa como evidência de que Trump merecia poderes comerciais especiais. Foi uma jogada que deixou juristas indianos de cabelo em pé. Ver uma mentira se transformar em precedente legal foi algo sem paralelo na diplomacia moderna. O sistema judiciário americano, teoricamente baseado em fatos e evidências, estava sendo alimentado com pura ficção política. Juízes sérios analisavam documentos onde constava que Trump havia evitado uma guerra nuclear, algo que jamais aconteceu. É como se alguém alegasse ter descoberto a cura do câncer e usasse isso para justificar não pagar impostos. A comunidade legal indiana observava perplexa como uma das democracias mais antigas do mundo permitia que suas cortes fossem contaminadas por narrativas fabricadas. Advogados especializados em direito internacional começaram a questionar se precedentes baseados em mentiras poderiam ser contestados internacionalmente. E foi exatamente aí que a Índia mostrou sua verdadeira genialidade diplomática. Em vez de partir para cima com notas formais enfadonhas ou protestos burocráticos que ninguém leria, os indianos escolheram a arma mais poderosa do arsenal humano: o sarcasmo afiado. O programa de Paul Sharma virou o epicentro dessa revolução cômica, transformando cada episódio numa aula magistral de como desmontar narrativas mentirosas usando apenas inteligência e timing perfeito. Era como assistir um mestre da comédia dissecando um político com a precisão de um cirurgião. Cada piada certeira revelando mais uma camada de absurdo. Os telespectadores não estavam apenas se divertindo. Estavam testemunhando uma masterclass de resistência cultural através do humor inteligente. Paul Sharma não precisava gritar ou fazer escândalo. Bastava erguer uma sobrancelha no momento certo para transformar as mentiras trumpianas em material de comédia premium. Cada imitação, cada comentário sarcástico, cada pausa dramática era calibrada para expor o ridículo da situação. É como quando aquele amigo engraçado da turma imita o professor chato. Todo mundo ri porque reconhece a verdade por trás da caricatura. A audiência do programa disparou porque as pessoas finalmente tinham um espaço para processar sua indignação através do riso. Era terapia coletiva disfarçada de entretenimento, onde cada gargalhada representava um pequeno ato de rebelião contra a manipulação estrangeira. Aqui, a coisa tomou um rumo bem mais sombrio, meu caro. Os estudantes indianos no Sierra Leone, esses jovens brilhantes que cruzaram oceanos em busca de conhecimento, se tornaram peões numa jogada política suja. Imagine trabalhar anos para conseguir uma vaga numa universidade americana, juntar cada centavo da família e depois descobrir que pode ser deportado por uma falta boba ou até mesmo por um post crítico no Instagram. Era como jogar xadrez e descobrir que as regras mudaram no meio da partida. Milhares de estudantes que cursavam engenharia no MIT, medicina em Harvard ou tecnologia em Stanford começaram a viver sob constante ameaça. Não estamos falando de criminosos ou pessoas perigosas. Eram nerds dedicados cujo maior crime era tirar notas altas demais. A perseguição era sistemática e cruel. Mudança de curso virava motivo de deportação. Faltas por doença eram tratadas como infrações graves e até opiniões pessoais nas redes sociais eram monitoradas como se fossem atividades terroristas. É como se você fosse punido por trocar de emprego ou por reclamar do trânsito no Facebook. Famílias indianas que economizaram a vida inteira para mandar seus filhos estudar fora assistiam, horrorizadas, seus sonhos sendo despedaçados por caprichos políticos. Estudantes de doutorado que estavam há meses de concluir pesquisas revolucionárias eram ameaçados de expulsão por infrações menores que nem americanos nativos levariam a sério. E aí, conseguiu perceber a genialidade por trás de toda essa operação?
A Índia não apenas respondeu às provocações de Trump, ela literalmente reescreveu o manual de como países soberanos deveriam reagir quando são desrespeitados por potências arrogantes. Enquanto a maioria das nações ainda pensa em termos de diplomacia do século passado, os indianos provaram que inteligência, humor e dignidade podem ser armas muito mais poderosas que qualquer arsenal militar. Agora eu quero saber, depois de conhecer essa história toda, você ainda acredita que pequenas ações não podem gerar grandes transformações? Que tal começar a aplicar essa mesma estratégia na sua própria vida? Quando alguém tentar te diminuir ou manipular sua realidade, que tal responder com a elegância indiana, em vez de partir para o confronto direto? Pense nisso. Se uma palavra como taco conseguiu humilhar um ex-presidente americano internacionalmente, imagine o que você pode fazer com sua criatividade quando alguém tentar passar por cima de você. A verdadeira pergunta que fica é: você vai continuar engolindo narrativas impostas por outros? Ou vai começar a escrever sua própria história com a mesma genialidade que a Índia demonstrou? O mundo está mudando rapidamente. Novos poderes estão surgindo. E quem não acompanhar essas transformações vai ficar para trás assistindo história sendo feita por outros. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar descobrindo essas histórias que a mídia tradicional não tem coragem de contar. Porque conhecimento real é poder real, e você merece estar sempre um passo à frente.